Bom dia a todos do sexto ano. Vamos aqui iniciando mais uma semana, mais uma aula de matemática, certo? Espero que todos estejam acompanhando a matéria, todos tenham entendido. Estou recebendo as atividades, pessoal, atrasadas. De novo, não deixem acumular. É importante que vocês façam a atividade do dia no dia, atividade da semana durante a semana, tá certo? Pelo que eu tenho acompanhado, pelas mensagens de vocês têm entendido a matéria. Fico muito feliz por isso. A gente vai hoje, essa semana, iniciar o capítulo novo sobre porcentagem. Então, se até aqui você entendeu toda a parte de fração, de números decimais, você não vai sentir nenhuma dificuldade de entender o que é uma porcentagem e como calcular uma porcentagem, tá certo? Então vamos aqui iniciando a nossa aula de hoje. Então vamos lá. A taxa percentual, pessoal, ou porcentagem, como pode se chamar, é uma simplificação em forma de fração, por assim dizer, tá? Uma porcentagem eu posso escrever em forma de fração ou em forma de número decimal, tá? Porém, eu posso também representar em forma de porcentagem. O que seria porcentagem? Eu represento a porcentagem por esse símbolo aqui, ó. Acredito que vocês já tenham visto em algum momento da vida de vocês. Um tracinho com essas duas bolinhas, um de cada lado. Então, esse símbolo representa o símbolo de porcentagem. Então, vamos aqui como eu represento uma certa quantidade de algo sobre como porcentagem. Por exemplo, quando eu digo que quero 15% de algo, esse algo que eu quero, eu tomo ele como sendo um inteiro, certo? Uma coisa inteira. Por exemplo, se eu pegar uma barra de chocolate completa, eu tenho ali uma parte, considero ela um inteiro, como se fosse um. A partir do momento que eu começo a tirar pedaços dessa barra, eu posso dizer, representar essas partes que eu estou tirando em forma de fração, ou eu posso representar essas partes que eu estou tirando em forma de porcentagem. Por exemplo, se eu disser que tirei 50% desta barra de chocolate, que eu comi 50% dessa barra de chocolate, se eu considero o inteiro como se fosse um, e eu tiro 50%, quer dizer que eu estou tirando metade desta barra de chocolate, tá? Assim como eu posso dizer que eu tirei 20%, 15%, 10%. Então, nesse capítulo a gente vai aprender a calcular essas porcentagens quando de algo inteiro que eu tenha e como representar. Então vamos aqui ver alguns exemplos. Ó. Como é que eu represento? Aqui eu tenho um todo, por exemplo, eu tenho 100 pessoas e digo que 15 dessas pessoas são canhotas, certo? Então vamos dizer que eu tenho ali uma escola com 100 alunos, ou seja, esse 100 é o todo, a parte completa. E digo que 15 pessoas são canhotas. Como eu represento isso em forma de porcentagem? Simples. Primeiro eu vou aprender a colocar em forma de fração. Então vamos lá. 15 pessoas de 100. Como eu represento isso? Essas 15 pessoas vão ser, na fração, o número que fica aqui em cima, certo? E eu divido pelo todo. Então aqui 15 pessoas das 100, 15 são canhotas, então eu represento dessa forma, 15 sobre 100. Da mesma forma, eu posso representar em forma de porcentagem. Como eu represento isso aqui em forma de porcentagem? A porcentagem sempre, o denominador vai ser 100. Então, se eu tenho aqui 15 sobre 100, isso significa 15%, certo? Porque aqui eu tenho o todo e esses 15 representam a parte que eu estou estudando, no caso aqui as pessoas canhotas. Então 15 sobre 100 em forma de porcentagem fica 15%, tá? Da mesma forma se eu dissesse assim, ó, 25 pessoas em 100 são canhotas. 25 pessoas, como é que ficaria em forma de fração? 25 sobre 100. Em forma de porcentagem, 25%, certo? Então qualquer fração onde eu tenho aqui embaixo 100 e em cima qualquer número, o próprio número que está aqui em cima, ele representa a porcentagem. Outro exemplo,
3 de cada 100 candidatos passaram no concurso público. Então, 100 é o todo e 3 são os que passaram. Como eu represento isso em forma de fração? 3 sobre 100. Como fica em forma de porcentagem? 3%. Porém, esse número aqui de cima só vai ser igual a porcentagem se aqui for 100 embaixo, tá? Se fosse assim, ó, 5 de cada 100 candidatos passaram no concurso público, ia ficar 5 sobre 100 e em forma de porcentagem 5%, tá ok? Então vamos lá. Eu só estou agora ensinando como representa em forma de porcentagem. Vamos agora partir para os cálculos, por assim dizer. Algumas porcentagens são fáceis de você fazer mentalmente, de cabeça. Como eu tinha dado o exemplo da barra de chocolate, né? Eu tenho uma barra de chocolate representando o todo. Se eu disser que tirei 50%, quer dizer que eu peguei metade dessa barra de chocolate. Se eu peguei metade, basta eu dividir por 2, né? Metade, todo número que eu divido por 2 eu tenho a metade. Então aqui eu tenho alguns cálculos mentais que são mais simples de você fazer. Por exemplo, os 50%, basta eu pegar o todo e dividir por 2, certo? Exemplo, peguei 50% de uma barra de chocolate. Se essa barra mede 50 centímetros, quantos centímetros de chocolate eu peguei? Se o todo é 50 centímetros e eu peguei 50%, ou seja, eu peguei metade. Metade de 50, basta eu pegar os 50 e dividir por 2, que dá 25. Então quer dizer que eu peguei 25 centímetros de chocolate. Tá? Então, 50% basta pegar o todo e dividir por 2. 10%, basta eu dividir por 10. Vamos pegar o mesmo exemplo. Eu tenho uma barra de chocolate de 50 centímetros. Eu peguei 10%. Quantos centímetros eu peguei? Basta pegar os 50 e dividir por 10. 50 dividido por 10 dá 5. Significa que eu peguei 5 centímetros de chocolate. Da mesma forma, 25% eu divido por 4. Certo? Então, esses três são os mais simples que eu consigo fazer de cabeça. 50% eu sei que eu peguei a metade, eu divido por 2. 10% eu peguei 1/10 dessa parte, então basta dividir por 10. 25% eu divido por 4. Então, esses três são os mais simples de fazer. Professor, se não for dessa forma, né? Se não for nem 50, 10 ou 25%, vamos aprender agora. Olha aqui esse exemplo. Os cálculos, vamos ler aqui, ó. A manchete informa que o candidato terá 42% dos votos. Sabendo que votarão 20 milhões de eleitores, quantos votos Tiririca receberá? Estava falando disso aqui, né? Então vamos lá. Vamos ter 20 milhões de eleitores, ou seja, 20 milhões de votos, e ele pegará 42% desses votos. Quantos por cento esses 42 representam? Primeiro, você vai ter que descobrir quanto vale 1%. Tá? Isso aqui é uma das formas, tá? Eu vou ensinar durante a semana algumas formas de calcular. Vou ensinar aqui a primeira. Primeiro você descobre quanto é que vale 1%, e depois você multiplica por 42, né? Se é 42% que ele terá, então vamos descobrir quanto é que vale 1%. Basta eu pegar o todo, ou seja, 20 milhões, e dividir por 100. Dessa forma eu descubro 1%. Tá? Então quando eu for pegar 20 milhões e dividir por 100, aí já é uma divisão, você faz da forma que você achar melhor. Como aqui embaixo eu tenho 2 zeros, eu corto 2 zeros em cima. Sobrou quanto? Vamos aqui. Então 1%, calculei dessa forma. Então eu descobri quanto é que vale 1%. Depois que eu descobri quanto é que vale 1%, basta multiplicar por 42. Então aqui eu tenho 42 vezes 200 mil, certo? Encontrei 8 milhões e 400 mil. Quer dizer o quê? Que 42% representa 8 milhões e 400 mil. Essa é a quantidade de votos que ele terá. Tá ok, pessoal? Então aqui eu ensinei uma das formas de calcular uma porcentagem. Existem outras. Vamos lá, ó. Determinando a partir do todo. Entenda que o todo sempre vai ser o 100%. Então vamos aqui, ó. No sexto ano, 4 alunos são louros. Eles representam 10%. Qual é o total de alunos do sexto ano? Eu sei que 4 são louros e isso representa 10%. Posso fazer em forma de regra de 3. Como? 10% equivale
a 4, 100%. Então aqui, ó, quanto que eu preciso multiplicar do 10 para chegar em 100? Certo? Eu multiplico por 10, porque 10 vezes 10 são 100. Se eu multipliquei aqui por 10, aqui também eu multiplico por 10. 4 vezes 10, 40. Então, um todo, ou seja, 100% representa 40. Então, qual a quantidade de alunos do sexto ano? 40. 4 são louros, isso representa 10%. Posso fazer aqui da mesma forma. Em um outro sexto ano, 9 crianças são louras, que representa 25% do total. Quantos alunos tem nessa turma? Então vamos lá, 25 representa 9. 100% representa quanto? Eu não sei esse valor. Porém, para mim chegar de 25 para 100, basta eu multiplicar por 4, certo? 25 vezes 4, 100. Se eu multipliquei aqui por 4, eu multiplico o outro lado também por 4. 9 vezes 4, eu vou chegar em 360, tá? Então aqui, eu consigo calcular isso aqui em forma de regra de 3 simples, tá ok? Então aqui foram alguns exemplos que eu fiz aqui. A forma que você vai fazer, a gente vai aprender mais algumas formas de calcular porcentagem, certo? Vemos isso na próxima aula. Até mais!